Boa noite a todos, sala cheia, que legal, que bacana, auditório cheio, né? Isso é muito bom. Nós temos um programa aqui no Cresce, acho que vai fazer uns 5 anos já, que é um programa que é um curso de direito imobiliário, direito civil, consumidor, gratuito para você. Você acessa com facilidade no site da TV Cresce, consegue também no canal do YouTube com facilidade, ou até no meu canal também. O programa chama Questão de Direito, tá? Então, eu acho que quem está acompanhando há mais de 4 anos é mais que um mestrado já, hein? Mais de um mestrado no assunto, hein? Tá? Então, realmente faz a diferença aí para você ter sucesso, segurança nos seus negócios aí, tá bom? Então, muito prazer, para quem não me conhece, sou o professor Júlio César Santos, estou aqui à disposição de todos. É um grande prazer estar aqui, a gente ama muito o que faz, né? Eu acho que quem gosta do que faz não é trabalho, é diversão, né? Então, para mim, é uma diversão estar aqui com vocês. Vamos juntos falar sobre um tema muito importante, que é o tema de uso capião. Objeto de dúvidas, objeto de confusões, de lendas jurídicas. Então, nós vamos bater um papo sobre isso, um papo importante, sem juridiquês, porque eu acho que quem está aqui, ninguém quer saber texto de lei, não dá, né? Na quarta-feira acho que tem que ser mais leve, então você vai entender de forma didática e objetiva, mas tenho certeza que você vai levar o recado para casa para poder explicar para qualquer pessoa com muita facilidade, tá? Vamos juntos, vamos caminhar aqui. Vamos começar. Direito imobiliário. O direito imobiliário era um ramo dentro do direito civil. O direito imobiliário ganhou tanta força que hoje é reconhecido como ramo autônomo, hein? Ou seja, o direito imobiliário deixa de ser um segmento do direito civil. Então, nós temos princípios próprios, temos contratos próprios aqui. Lá no Código Civil nós temos vários contratos, mas não são contratos de direito imobiliário, porque aqui são poucos, aqui a coisa funciona, aqui é didático, não é isso? O direito imobiliário é o direito do dia a dia. Então, nós temos 5 contratos. Nós temos o contrato preliminar, temos o contrato de compra e venda, temos o contrato de compromisso, o contrato de promessa, sem falar das cessões. Né? Cessões eu vou dividir em 2, cessão de direito hereditário e cessão de direito possessório. Todos os contratos, assim como qualquer documento escrito, é chamado de título de boa-fé, ou seja, você pode usar no seu uso capião. Para falar de uso capião, o que é importante saber? No Brasil, nós temos aí 36 espécies de uso capião, 36, é muito uso capião. 36 espécies reconhecidas pelo direito brasileiro. Mas olha que engraçado, uma coisa é teoria, né? Quem estuda para concurso tem que estudar 36 espécies. Mas quem está aqui, gostei do forró, estou com forró aí, gostei, hein? Parabéns, viu? Parabéns. Quem está aqui atua na área, não é isso? Então nós vamos tratar das espécies que são práticas, do dia a dia. Nós temos 5 espécies, hein, do dia a dia. 36 no total, 5 espécies no dia a dia. Antes de falar dessas 5 espécies de uso capião, que é as espécies que a gente usa no dia a dia, é importante falar sobre os procedimentos. Nós temos no Brasil, atualmente, 2 procedimentos de uso capião. O primeiro procedimento é o tão conhecido, tão antigo, judicial, que é o que funciona, hein? Vamos ser sinceros, hein? O segundo procedimento é o extrajudicial, que é a novidade do Código de Processo Civil. Não tinha, é novo. Professor, e esse procedimento extrajudicial? Foi regulamentado por uma lei, mas ainda merece outras regulamentações. Nem sempre dá para mim resolver no cartório, infelizmente. Porque muitas vezes eu vou no cartório e o cartório não faz esse tipo de uso capião. Porque esse uso capião, eu costumo dizer que nós temos que ter um ato totalmente voluntário. Não pode ter briga, não pode ter litígio, praticamente uma doação. Professor, o uso capião feito no cartório, qual que é o requisito essencial? Ato voluntário, não pode ter briga. Se tem briga, se tem menor, não tem facilidade de provar a posse, eu vou ter que fugir do cartório. Cuidado, hein? É importante você saber isso, porque muitas vezes você perde tempo no cartório. E talvez a resposta do cartório seja qual? Olha, infelizmente nós tentamos juntar os documentos, mas a saída é o judicial. Tá? Então, para você não perder tempo no cartório, é importante você lembrar que o uso capião no cartório é aquele uso capião que a situação tem que ser perfeita, praticamente uma doação, salvo exceções analisando o caso concreto. Tá? Mas não é o uso capião do dia a dia. O uso capião do dia a dia é sim o uso capião judicial. E quando eu falo o uso ou a uso, tanto faz a língua portuguesa, hein? Verdade. Olha que interessante, ó. O uso capião, nós temos 36 espécies. 2 procedimentos, judicial e o outro procedimento, o extrajudicial. Mas na prática nós vamos usar 5 usos capiões. Qualquer espécie de uso capião, nós precisamos ter requisitos. E qual que é o requisito em qualquer uso capião? Vamos lá. Primeiro requisito do uso capião. Só existe uso capião quando tem posse. Se não tem posse, não há que se falar de uso capião.
Que posse, professor? E aí, mansa, pacífica, e aí vários requisitos, não é isso? Mas cuidado com essa posse, viu? Muita gente acha que para ingressar com o usucapião, precisa ter a posse direta, que é isso que a gente tem na sala aqui hoje, no auditório. Para fazer o usucapião, eu preciso ter posse, mas não só a posse direta. Pode ser que eu não more no local, mas eu cuido. Eu tenho um cachorro, eu passo lá uma vez por semana, dou uma varrida na calçada, eu coloco um cadeado, eu entro, faço um churrasco e vou embora, eu guardo o carro, lavo o carro e vou embora. Ou seja, esse negócio que para fazer o usucapião eu preciso morar lá, isso não é verdade. Já foi faz tempo esse conceito. No Brasil nós temos vários conceitos de posse. Na prática é muito diferente da teoria. Posse é um conceito aberto. Pode ser que o fato de eu frequentar aquele imóvel, não moro lá, não tenho comércio lá, mas eu frequento aquele imóvel e cuido daquele imóvel, eu tenho posse, para efeitos de usucapião. Então, cuidado com esse conceito de posse, hein? Inclusive, hoje no Brasil, eu posso aproveitar a posse de terceiros, hein? Pouca gente lembra disso, pouca gente conhece esse detalhe, mas eu posso sim comprar a posse de terceiro, usar a posse de terceiro e fazer usucapião. Ou seja, a soma da posse, isso é possível. Somar a posse, e muita gente acha que não pode fazer isso, e pode sim. O que vai depender é o tipo de usucapião. Nós temos 36 espécies. Não são todas as espécies que permitem você fazer a soma de posse. Nós temos no Brasil apenas 2 espécies que vão permitir a soma de posse. As outras não. Então, é muito importante, quando você pensa em usucapião, escolher o usucapião correto, né? Porque se o seu colega, né, você contrata alguém, ou você mesmo vai fazer um usucapião, mas escolhe o usucapião errado, você vai ser prejudicado, você vai perder a ação. Vai perder a ação, porque na verdade você não escolheu bem, você escolheu mal. O grande segredo do usucapião é falar a verdade e também escolher o procedimento correto. Quando eu falo em procedimento correto, dessas 36 espécies, normalmente vão ser uma dessas 5 aqui, que nós vamos falar. Todo usucapião tem que ter posse, combinado? Tem que ter posse. Cuidado com essa história aí, mas tem que morar lá, senão não dá para fazer. Isso é boato, hein? Segundo requisito do usucapião, que o primeiro é posse, tem que ser mansa e pacífica. Cuidado, tem gente. Ah, mas eu fiz o boletim de ocorrência contra o sujeito, a minha irmã está morando lá na casa, família, não é assim? Minha irmã está morando lá na casa, meus pais faleceram, eu fiz o boletim de ocorrência, porque senão ela vai fazer o usucapião. Já era. Que já era o quê? Boletim de ocorrência é um documento unilateral, não é prova de nada. Se fosse prova de boletim de ocorrência, o judiciário estava cheio de ação, mais ainda, né? Boletim de ocorrência é um documento unilateral, para com isso. Outro boato bobo, hein? Ah, eu vou mandar uma notificação que acabou, hein? Acabou com o direito dele de usucapião. Onde você viu isso? Onde está escrito? Notificação também é unilateral. Você manda uma notificação para mim, você conta a história que você quer. Eu não sou obrigado nem a responder. Se eu quiser, eu faço uma contra-notificação. E nada vai mexer com o meu direito de usucapião. O usucapião, para quebrar a posse mansa e pacífica, tem que ter ação no meio, judicial, possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Aí sim, aí eu vou ter um problema em relação à posse mansa e pacífica. Outro erro absurdo em relação ao usucapião, por operadores do direito, é realmente o sujeito propor ação, e aí vem o outro advogado contratado e se habilita ao processo. E aí ele fala assim, olha, me habilitei o processo, a posse não é mais mansa e pacífica, viu, juiz? Pode julgar improcedente. Não tem nada a ver também, sem sentido. Cuidado, o usucapião é uma ação declaratória, é uma declaração da sua posse, e o efeito é transformar em domínio, propriedade. Então, quando eu ganho o usucapião, o que está sendo analisado é aquela posse alegada. 10 anos, 15 anos, 5 anos. Então, se você se habilitou o processo e está questionando, eu não estou fazendo daqui para frente. O usucapião é da distribuição da ação para trás. 10 anos, 15 anos, 5 anos. Eu tenho que, na verdade, questionar para não ter posse mansa e pacífica dentro do lapso temporal de usucapião, que vai depender de cada espécie. Então, também é um grande erro, é um outro absurdo que é falado por aí. Então, cuidado com isso, hein? Vamos lá. Quando eu falo de posse mansa e pacífica, outra situação importante, hein? Ah, mas eu vou ingressar com a ação de usucapião, mas o vizinho me processou. Também não é um instrumento que inibe a posse mansa e pacífica. O vizinho processou você, uma outra relação. O usucapião, para acabar com a posse mansa e pacífica, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer um processo de briga de posse na época da posse, não depois da ação que descobre a ação de usucapião. Então, o Instituto de Usucapião ele é mal estudado, hein?
e objeto de dúvidas absurdas. Por quê? Porque aí eu volto a falar. O especialista, ele consegue se dar bem, porque quem faz tudo não faz nada. Eu vou defender, o professor é coordenador de 27 pós-graduações, e também sou coordenador aqui do CPJUR, do curso preparatório para a OB, aqui na Bela Cinta, estava gravando aula hoje lá. Eu falo e vou morrer falando. O advogado, o corretor, o médico, o contador, que não se especializar, nós não somos ninguém no mercado, porque tem muita gente, ainda mais aqui em São Paulo. O ideal é que você se especialize em um ramo. Ah, mas corretor dá para fazer isso? Faz, você vai ganhar dinheiro. Seja um corretor especialista em comércio para você ver. Um corretor especialista em apartamento. Um corretor especialista só em imóveis residenciais. Imóveis de luxo. Imóveis simples. Não seja um corretor de tudo. Quem faz tudo não faz nada. E a mesma coisa na advocacia. O sujeito faz previdenciário, depois ele quer fazer um uso capião. Vai fazer confusão. Não tem sentido. É um estudo diferente. Ele acabou de fazer uma aposentadoria, um LOAS, não é isso? E aí ele vai fazer uso capião. Capaz de uso capião ele pedir aposentadoria também, né? Não é isso? Olha, já dá uso capião e aposenta ele que ele merece, viu, juiz? Desculpa, hein? Não é isso? Não tem lógica, né? Defendo sim. Especialização sempre. Estudar o que você está fazendo aqui, a gente tem que morrer estudando, é maravilhoso o aprendizado, não tem preço. Isso é muito importante. Enquanto você viver, estude, isso é apaixonante para você ser uma pessoa melhor. E se especialize na sua área, que aí você vai conseguir destaque. Não faça tudo, não faz isso, não. Quem faz tudo, não faz nada, hein? Quem é pau para toda obra, raramente é pau numa... É verdade. Eu dou um exemplo de um médico. O professor uma vez foi no médico, eu era dermatologista. 2 dias depois, eu já tinha marcado. Quem que era o cardiologista? O mesmo médico. Eu fui embora, eu falei, cara, eu não entendo de pele, de coração, entendo de tudo? Meu Deus do céu, né? Não, especialista. Hoje o brasileiro caiu a ficha, ele quer o quê? Especialista. Ele quer ir da pizzaria que faz o quê? Pizza. Ah, mas aqui faz almoço, faz janta, faz esfirra também. Ih, deve ser aquela coisa, né? Você quer especialista, porque ele faz bem feito. Então, cuidado. Por isso nós temos erros absurdos no uso capião. Outro boato, o uso capião demora 15 anos, 20 anos. Cuidado, hein? Nós temos algumas cidades no Brasil, o professor advoga no Brasil todo, em relação ao uso capião. Nós temos ação de uso capião em Rondônia, Goiânia, temos Rio de Janeiro. Doutores, é importante você saber que o uso capião já foi demorado, hoje não é tão demorado assim não. Temos algumas ações de 3 anos, 5 anos, 15 anos, tem uma exceção. Nós tivemos hoje, e se você, eu não posso falar o nome aqui, se eu falar o primeiro nome vai ficar bravo, o Anselmo. O uso capião dele durou 12 meses, 12 meses, em Osasco. Em Osasco, acabou de sair a decisão, saiu ontem. Foi feita a audiência de instrução e julgamento, que não é comum, e saiu a decisão. Por quê? Porque você junta todos os documentos necessários. Não fica aquele negócio, aquele enxerto, não é isso? O mal que quem faz tudo não faz nada. E aí o que ele faz? Ele não sabe fazer, ele está aprendendo no seu caso, não é isso? Aí ele vai juntando documento, aí o juiz pede para juntar outro, pede para juntar outro. Ou seja, vai demorar mesmo, porque toda hora tem que emendar. Então se especialize, até na sua área, é importante, isso faz a diferença. Volto para o uso capião. 5 espécies importantes que nós temos. 5. Tem 36, 5 são práticas, o resto é teoria. Requisitos, 3. Falamos do primeiro, qual que é o primeiro? Posse. 5, 10, 15, 20 anos, depende do uso capião. Segundo requisito, mansa e pacífica. E a gente já sabe o que é manso e pacífico, não é, hein? Eu fiz uma notificação contra você, amigo, acabou com o seu uso capião, tá? Não adianta ficar com raiva de mim, não é isso? Vai ficar com raiva mesmo, acabou com o uso capião, né? Manso e pacífico é o quê? Tem que ser ação. Professor, o que faz o uso capião não ser manso e pacífico? Ação possessória. E ponto. Se não é ação possessória, não vai deixar, vai abandonar esse requisito manso e pacífico. Terceiro e último requisito, que tem que ter em qualquer uso capião, senão você perde a ação, hein? Animus domini. Animus domini. O que é o animus domini, esse nome em latim? Vamos traduzir, porque falar isso aí, você vai falar para mim, já toma um Rivotril e Catopril, não é isso? Animus domini é a vontade de ser dono. Quando você faz uso capião, você tem que ter a vontade de ser dono. O professor me responde, o invasor invade a casa. E ele fica 5 anos nessa casa. Depois o dono descobre, os herdeiros, e faz uma ação de reintegração de posse dele. Se ele fez uso capião, ele tem chance de ganhar todas? Professor, que absurdo. O Brasil tem o Instituto Uso Capião, e o abandono da posse, você perde o imóvel. Por isso não pode abandonar a posse no Brasil. E ele tem requisitos. Talvez 5 anos no imóvel, posse mansa e pacífica porque ninguém reclamou, e fora isso também, né? Mais um requisito importante, que é o quê? Animus domini. Quando ele entrou no imóvel, mesmo que ele tenha invadido,
ele tem vontade de ser dono. Agora, o que não pode é um locatário, eu pago aluguel. Aí vou fazer uso capião porque eu não preciso mais pagar aluguel, ó, vou resolver minha vida. Não, porque aí tem contrato e o contrato inibe o quê? O animus domini, não é isso? Nada impede, você tem um contrato, 3 anos. No final do terceiro ano, não aparece ninguém. Aí você vai atrás do locador, o que aconteceu? Morreu. Não tem herdeiros, não tem nada. Nada impede daqui para frente você começar a fazer o uso capião, pensar em uso capião, fazer posse para uso capião. Mas aí já não tem mais a situação de locação. Quando tem locação, acabou com o uso capião. Por isso o imóvel não pode ficar vazio no Brasil, hein? O que a gente tem que fazer? Alugar ou emprestar. Porque o comodato também inibe o direito de uso capião. Ou aluga ou empresta. Falando em espécies de uso capião, olha só, vamos começar então pela primeira, mais curiosa, que é muito utilizada no Brasil. Nós temos o uso capião de abandono de lar, chamado também de uso capião dominical ou uso capião de meação. Esse uso capião é interessante e está sendo muito utilizado no Brasil, porque é o uso capião com pezinho no direito de família. Quando a esposa abandona o marido, ou o marido abandona a esposa, ou abandonado, aquele que ficou dentro de casa, tem o direito de fazer uso capião. Então, quem está aqui na sala, cuidado, não abandona ninguém não, hein? Não vai abandonar ninguém. Se você abandonou alguém, essa pessoa que ficou, ele ou ela, não é isso? Pode fazer uso capião. Professor, é do patrimônio inteiro? Não, só da propriedade do casal. Só propriedade, só. Se for meação, só meação. Só meação, não pode ser do patrimônio inteiro. E as outras é objeto de discussão de divórcio, partilha, né? Outra coisa. E acontece muito no Brasil, hein? Mas ele tem que fazer, ele tem que agir, senão... Esse uso capião para dar certo, então vamos dizer que a minha esposa me abandone. Vai embora. Eu fico olhando no relógio. Dá 2 anos, dá 2 anos, dá 2 anos. Deu 2 anos. Agora eu vou fazer uso capião. Deu sinal de vida. Professor, mas peraí. Então esse abandono tem que ser o quê? Completo. O que é o abandono completo? Financeiro, físico e intelectual. O abandono completo, físico sempre acontece, né? Quando a gente abandona alguém, ou nós somos abandonados, não tem mais contato físico normalmente. Então é o que mais acontece. Mas eu preciso somar os 3, não pode ser um ou outro. Não é alternativo, é cumulativo. Tem que ser os 3. Então o físico sempre acontece. O segundo abandono qual que é? Financeiro. Que é difícil esse também. Porque às vezes ela me abandonou, mas ela fica depositando dinheiro. E manda mensagem ainda, ó, segue o pagamento da água, não é isso? Da luz, do condomínio. Aí cuidado, porque não ocorreu o abandono financeiro. Se tem filho, piorou, porque tem pensão alimentícia, né? Tem pensão alimentícia. Então, é difícil provar o abandono completo. O físico normalmente acontece, o financeiro, talvez. O terceiro, preste atenção aqui, ó, para você não perder a metade da sua casa, hein? Se for abandonado, ou se abandonar alguém, hein? O terceiro, esse é problemático. Por quê, professor? Porque o terceiro, eu posso ter abandonado ela, fisicamente, financeiramente também, mas uma vez por semana eu mando uma mensagem para ela. Como você está? Tomou café com leite hoje? É isso? Tomou seu losartana, remédio para pressão? Né? Ou seja, sei lá, eu dei uma mensaginha para ela. Seja no WhatsApp, eu enviei uma mensagem. No Messenger, não importa onde eu mandei essa mensagem. Hoje até no Instagram, não é isso? Quando eu mando a mensagem, eu quebro o abandono. Então, o abandono deixa de ser intelectual. Professor, essas 3 situações são matérias de defesa, né? Se eu abandono ela ingressa com o uso capião, eu descubro que ela distribui o uso capião, o que eu faço? Eu vou contestar, falar, ó, juiz, não ocorreu abandono, não. Uma vez por mês, cada 15 dias, eu mando uma mensagem para ela, para quebrar o abandono. O abandono tem que ser completo, hein? Completo. Então, o intelectual, o que tem que fazer? Professor, dá a dica aqui, quando alguém me abandona, o que eu tenho que fazer? Bloqueia no Instagram, não sei se dá para bloquear, no Instagram, no Facebook, bloqueia tudo e fecha aí na janela para não entrar pombo correio, porque também, né, se entrar um pombinho correio e deixar um recado, já era, né? Então, cuidado, tá? Some da vida da pessoa. Não recebe correspondência. Não recebe correspondência, porque senão não vai ocorrer abandono intelectual. E você vai ser pego de surpresa, vai perder a oportunidade de fazer o abandono. Esse uso capião, que tem um pezinho no direito de família, ele foi criado para punir, né? Para punir aquele sujeito que abandonou. Porque tem que ser punido, porque o direito brasileiro, o Código Civil, ele é conservador. Então ele quer conservar a família. Só cabe dar propriedade, ela e ele, né, ou eles, hoje em dia vale tudo, tem uma resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, não é isso? Então, casal, não interessa quem. Se um dos dois foi abandonado,
e são sócios da propriedade, cabe esse uso capião. Qual que é o objetivo do sujeito que foi abandonado? Passar a parte dele ou dela para ele, para unificar, ficar com tudo. Então esse é o objetivo desse uso capião. Esse uso capião é de direito de família. O correto, o convencional, é eu fazer o divórcio por fora. Então eu faço esse uso capião, como ela me abandonou, ele me abandonou, eu faço o divórcio separado com a partilha dos outros bens, se tem bens. Então isso é o ideal. Esse uso capião, olha que interessante, ele é novo e pegou, caiu na graça do brasileiro. Esse uso capião, ele é interessante porque o imóvel não pode ultrapassar a 250 metros quadrados. Isso na teoria, para concurso, porque na prática nós temos diversas decisões que derrubou isso. Porque se o objetivo desse uso capião é punir quem abandonou, não interessa se o imóvel tem 250 ou mais, não é isso? Não tem sentido isso, né? Então, hoje a jurisprudência começa a derrubar, eu acho muito inteligente isso, porque foi uma falha. Olha, só pode acontecer se for até 250 metros quadrados. Tá, então meu imóvel é maior, fui abandonado, não posso fazer isso, não posso punir? Não, não pode. Não tem lógica, né? Foi uma falha. Então a jurisprudência começa já há algum tempo a mudar isso. Uso capião é interessante, hein? Mas vamos falar de outro uso capião? Uso capião constitucional, que também é chamado especial. Tem doutrinador que cria vários usos capiões que é a mesma coisa, aí só confunde nossa cabeça. O uso capião constitucional ou especial constitucional é a mesma coisa, hein? Não dá para falar que é diferente, não é. Esse uso capião que é previsto no Código Civil e também na Constituição Federal é um uso capião muito interessante, porque o lapso temporal, ó, é curtinho, 5 anos. Passa rápido 5 anos, não passa? Voa, né? Parece que foi outro dia que teve a Copa do Mundo, já estão falando da próxima Copa, não é isso? A vida voa. 5 anos não é nada. Minha filha nasceu outro dia, está com 3 anos. 5 anos. 5 anos passa muito rápido. Professor, tenho 5 anos de posse. Uso capião constitucional. Ou uso capião especial constitucional. É a mesma coisa. Cuidado com esse uso capião, porque ele é bonzinho de um lado, porque só 5 anos, mas ele é cheio de requisitos. Esse uso capião é dividido em 2. Urbano ou rural. Alguns chamam de prolabore, promoradia, mas urbano e rural é o nome mais didático. Urbano, o imóvel não pode ultrapassar a 50 metros quadrados, não, está errado, a 250 metros quadrados. O rural, o imóvel não pode ultrapassar a 50 hectares. Então, nós temos essa mudança aí, né, em relação à metragem. Urbano, 250, rural, 50 metros quadrados. Então, é o primeiro... 50 hectares, trocou. 250 metros quadrados, urbano, e o rural, 50 hectares. Quando a gente fala desse uso capião, ele é interessante porque isso aí chama limite de metragem. Limite de metragem. E é muito ruim, né? Esse uso capião não é o uso capião que muita construtora faz, hein? Porque a gente fala uso capião, dá a entender assim, é só invasor que faz, que negócio. Olha que negócio feio, não dá nessa intenção. Que negócio feio. Todo mundo faz uso capião nesse país. Construtora faz uso capião, porque precisa regularizar o imóvel para vender. Para com isso, é bobagem. Comprou de um, comprou do outro, então fica inviável. Uso capião é um direito seu. Se você tem a posse, é direito seu. Não tem esse negócio que é feio, é errado. São discussões, mas se você tem esse direito, você quer regularizar o imóvel, é uma grande saída. É a melhor saída, inclusive. E é o título aquisitivo. E é um título aquisitivo. Novo, né? Originário, vai sair no teu nome a matrícula. Então, é muito importante o uso capião instituto para evitar o quê? O abandono do imóvel. Tanta gente quer imóvel, tanta gente não tem outra forma de regularizar se não for uso capião. Esse uso capião é muito utilizado no Brasil, mas ele é arriscado, hein? Porque além desse requisito de limite de metragem, retificando, 50 hectares no rural e 250 metros quadrados no urbano, esse uso capião é cheio de outros requisitos. Você não pode ter outro imóvel no nome. Aí mora o perigo, hein? E a nível Brasil, hein? Aí vai o sujeito, que já aconteceu comigo já, ele mente para o advogado, não é isso? Olha, não tenho imóvel no nome, não. Tem certeza? Não, não tenho. Só que depois ele tem um imóvel no interior de São Paulo, interior de algum lugar, na praia. Perde ação, hein? Perde ação, e perde mesmo. Então, esse uso capião ele é complicado, porque se você mentir em relação à metragem, ou você não sabe também, né? Olha, aqui tem 230, aí vai ver tem 320. Ou uma diferença pequena, 0 ponto alguma coisa. Você perdeu essa ação, esse uso capião vai ser improcedente. Por isso eu sempre falo para os alunos, os advogados da pós-graduação, que esse uso capião eu só uso quando não tem jeito. Eu não tenho outra opção. Porque se eu tiver outra opção, eu vou na outra opção.
Porque é um uso capião com muitos requisitos. São armadilhas que eu posso cair, né? Então tem que fugir dessas armadilhas. Então, cuidado, hein? Outro uso capião que é muito conhecido e muito utilizado é o uso capião coletivo, né? O coletivo. Só que o coletivo é um uso capião bem interessante, porque ele é lindo na teoria. Ele ajuda muito em concurso público, para quem gosta de concurso público. Na prática, cuidado, hein? Na prática, esse uso capião, o advogado, o seu advogado, você, vai ter dificuldade de conseguir êxito. E eu te falo por quê. Porque é um uso capião que é complicado em relação à gestão, quem vai pagar, as custas, inclusive. Ah, mas eu vou criar uma associação e vai resolver. Vai nada. Porque se hoje não estão respeitando, sei lá, nem o pastor, o padre, o pai, a mãe, você imagina respeitar, né, o presidente da associação. Hoje mudou as coisas, não é isso? O povo tá terrível, né? O pessoal dá tiro dentro de uma igreja, não é isso, doutor? Ah, mas vou respeitar, o presidente da associação vai conseguir receber. É o grande problema que nós temos, para pagar custas. E a perícia? Os capiões sempre têm perícia. O perito vai fazer uma perícia, se ele constatar um imóvel acima do padrão de 250 metros quadrados, todo mundo perde. É uma ação de risco, inclusive. O professor faz essa ação de escapião coletivo, mas eu faço em parceria com quem? Com o município. O professor é contratado por serviço intelectual para prestar um serviço e desenhar a tese. Aí eu faço, porque nós vamos ter chance de êxito. Porque é o Estado que está fazendo, é o município que está fazendo, é um procurador que está fazendo com auxílio. E isso pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é o particular ingressar com uma ação, falar, vamos ingressar com uma ação coletiva, para regularizar uma comunidade que vai dar certo. Cuidado, hein? É uma ação de risco. De risco porque é difícil fazer prova. Cada um conta uma história, a ação fica cansativa, o juiz também não gosta, porque imagina uma ação que tem 50 famílias contando histórias diferentes, não é? É algo muito difícil. É melhor fazer uma regularização fundiária, claro. O uso capião coletivo, ele pode ser um problema na tua vida. Você vai fazer, vai criar uma esperança e vai ficar frustrado. Então, fuja desse uso capião. Claro que tem que ter uma análise concreta, mas, em regra, para o particular não serve. Tem que ter, no meio do caminho, aí tem que ter quem? Tem que ter o município, o Estado, senão não vale a pena. E aí aparece, entre os mais conhecidos, aí sim, os bambambãs. Que são quais, professor? Uso capião extrajudicial, a gente já falou, é outra coisa, é procedimento. Aqui tem gente que confunde extrajudicial. Não é extrajudicial, é extraordinário. Professor, o que é o uso capião extraordinário? Esse uso capião é o uso capião mais antigo, um dos mais antigos, hein? No antigo código, 20 anos de posse. No novo código, 15 anos. 15 anos. Se eu tiver moradia habitual ou utilização da propriedade, economicamente, benefícios na propriedade, eu realmente cuidei da propriedade, dou forma econômica a ela, eu consigo reduzir para 10 anos. Então, de 15, cai para 10. Esse uso capião é o uso capião que muito investidor, muita construtora utiliza. Porque a posse é prolongada, é muito mais difícil de você perder a ação desse uso capião. Porque você precisa aprovar a posse. Se você for ler o texto de lei, inclusive está escrito lá, independentemente de má-fé. Ou seja, esse uso capião permite até uma má-fé. E essa má-fé que esse uso capião permite não é chegar armado com um fuzil. Saia desse imóvel, que esse imóvel é meu. Isso é crime, não é isso? Independentemente, né, de boa-fé, não de má-fé, mas de boa-fé. Você utilizou. Isso, professor, dá um exemplo aí. Quer ver um exemplo bacana que todo mundo vai enxergar? É muito comum no Brasil. Você tem aí 2 irmãos. Você mora na casa dos pais. Seus 2 irmãos já têm casa. Aí você fica lá, o pai morreu, a mãe, só que você está lá 15 anos, 20 anos. Aí você vai até um advogado da área, vai orientar você a fazer o quê? Inventário? Se fizer inventário, o que vai acontecer? Vai dividir em 3. E aí o que vai acontecer? Talvez os outros 2, não, a gente vai vender esse imóvel. Professor, você está falando que é certo ou errado? Não estou entrando nesse mérito. Estamos pensando juntos aqui, juridicamente, como resolver a situação desse sujeito que mora no imóvel com a sua família. Ele, a melhor opção que ele tenha, se ele precisa ficar no imóvel, se ele quer ficar no imóvel, se é o desejo dele, independente do que ele ache, né, se é ético ou não é, que é uma outra situação, é subjetivo, ele faz uso capião. E aí, com a posse que ele tem, ele consegue transformar a posse em domínio, e ele vai virar o quê? Ele vai virar dono. Professor, e os outros irmãos? Os outros irmãos falavam, não, mas e o inventário? Que inventário? Professor, mas eu preciso fazer inventário obrigatoriamente, nesse caso? Depende. O inventário, eu não sou obrigado a fazer um inventário. Se eu consigo provar a posse, nós não podemos vincular uma ação a outra, hein? Você não pode fazer isso numa ação de uso capião coletivo.
Você não pode fazer isso numa ação de uso-capião constitucional, que um dos requisitos é o quê? A boa-fé. O uso-capião extraordinário está lá no texto. Independentemente de boa-fé. Ou seja, ó, se você tiver com uma maldade no coração aí, você tem posse? Prova isso que eu te dou. Professor, o que você acha? Não estou aqui para achar nada não, mas está na lei, é um direito que todo mundo pode usufruir, né? Então, esse uso-capião, gostei da música, bonita música, hein? Olha só, esse uso-capião, ele é muito interessante, porque no próprio texto de lei está lá, independentemente de boa-fé. Quer dizer, má-fé, se é um pouquinho de má-fé, não estou falando crime. E esse seria um exemplo. Ah, professor, foi má-fé? Não é que não foi uma má-fé, ele passou a perna nos irmãos, porque pulou o direito do quê? Das sucessões. Se fizesse inventário, o que ia acontecer? Ia ser dos 3, é isso? Cuidado com esse negócio de direito de preferência, hein? Muita gente fala muita coisa sem saber, hein? O direito de preferência você tinha que ter vendido para mim. Cuidado, não é bem assim não, hein? O Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão recente, isso aí fresquinho, saiu do forno agora, que o direito de preferência em sucessões, ele vai até o formal de partilha. Ou seja, a hora que registrou, acabou o direito de preferência, porque é outra briga infernal, né? Professor, mas por que o judiciário fez isso? Sabe por quê? Porque o sujeito ingressa com uma ação pedindo a nulidade do negócio, porque o irmão vendeu a parte dele. Olha, eu tenho direito de preferência, tá, mas cadê o dinheiro para você depositar disso? Não, não tenho. Então, o judiciário hoje vive um momento de uma jurisdição o quê? Defensiva. O judiciário quer fugir de processo, é muito processo. Por isso, o judiciário falou, chegou ao consenso, nossa alta corte, e falou, não, direito de preferência aqui, ele acaba aqui, ó. Fez o inventário, acabou. Não tem mais direito de preferência dali para frente. Se quer reclamar de direito de preferência, é antes do inventário. Cuidado, esse uso-capião é uma boa opção, hein? Claro, depende de uma posse longa, duradoura, mas é uma boa opção. E aí nós temos mais um exemplo. Qual que é o outro exemplo de uso-capião que nós temos? Uso-capião ordinário. Professor, posso chamar de ordinária? Tem gente que chama de ordinária, também não está errado, hein? Mas fica feio, parece Al-Chan. Ordinária, não é isso, né? Fica esquisito, mas é ordinário, né? Quando eu falo de ordinário, esse uso-capião, também é interessante, hein? Também permite a soma de posse. Esse uso-capião ordinário, ele é interessante, mas ele tem o que o outro não tem. O extraordinário tem lá, no seu próprio artigo, né? Na verdade, no parágrafo único, independentemente de boa-fé. Lá não exige título de boa-fé, no ordinário exige. Quando eu vou propor uma ação de uso-capião ordinário, eu tenho que ter um requisito, que é um título de boa-fé. Vamos falar aqui, o que é título de boa-fé? Qualquer documento escrito. Formal de partilha, uma escritura pública. Quem está aqui, quem está nos assistindo, o internauta aí, não pode mais fazer confusão. Não eu dou muito valor para quem estuda. Faz confusão quem não estuda. Confundir posse com domínio é feio, hein? É feio, não dá mais, hein? Para o nível que você chegou aqui, não dá mais. E tá cheio de colega seu da corretagem que confunde ainda, não é isso? Mas ele tem um registro, mostra aí. Aqui é escritura pública. Escritura pública não é registro, pelo amor de Deus. Escritura pública para se tornar registro, eu preciso fazer o quê? Registrar. Eu registrando, aí eu tenho registro. Então, escritura pública, quem tem escritura pública guardada em casa, na gaveta, não tem o registro. Ah, mas só falta registrar para ter o registro. Mas falta. Mas falta. Não é isso? Não pode. E aí tem gente que vai muitas vezes no escritório, ou às vezes em aula, né? Leva aquela escritura pública, olha, eu tenho um registro, eu tenho mais direito que o meu irmão, não tenho? Né? Aí você olha assim, olha, escritura pública não é registro, mas tem fé pública, mas não é registro. Mas isso daí é muito importante, olha que folha bonita, mas não importa a folha. Mas então fala o que eu tenho, posse, e começa a chorar. Eu não tenho posse, tem posse. Eu não tenho, tem, não tem jeito. Professor, mas eu tenho posse, tem posse, porque não tem meio termo. Tem meio buraco? Não tem. Não tem meio buraco. Olha, meio buraco, não tem. Buraco é buraco. Posse, se você não tem o imóvel no seu nome, que é o registro, a propriedade, o domínio, você só tem uma única coisa, o quê? Posse. E tem gente que se ofende. Olha que absurdo, eu paguei até consulta para escutar que eu tenho posse. Que injusto isso, não é isso? Mas é verdade, você tem posse. Posse não é registro. Escritura pública continua sendo posse. Contrato de gaveta é posse, não é isso? Professor, como que eu transformo a posse em domínio? Se der para registrar, registra. Se não der, uma das saídas é o uso-capião. Nós temos outra saída interessante, que vale a pena aqui a gente bater um papo sobre isso, que é a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória, ela serve para quê?
Você compra um imóvel meu, eu sou vendedor. E aí eu fico te enrolando. Você já pagou, né? Você já pagou, você já quitou, e eu fico enrolando para passar a escritura para você. Passar é assinar a escritura, né? Para você depois fazer o registro. Cabe a você fazer uma ação muito interessante, ação de direito imobiliário, que é a ação de adjudicação compulsória. Você vai me forçar a transferir para você. Se não me achar, o judiciário vai criar um documento. Qual que é o nome desse documento? Carta de adjudicação. Aí você pega essa carta de adjudicação e vai ao cartório registrar. Professor, simples assim, que bacana. Não é tão simples assim. Porque a ação é linda na teoria. Nós tivemos vários, na prática é problemática também. Nós já tivemos vários casos no escritório. Hoje não, porque eu acho que errar uma vez ou duas vezes, tudo bem, mas chega uma hora que você não pode bater na mesma tecla errada. Quando você faz uma adjudicação compulsória, muitas vezes você ganha, mas ganhar não é levar, não é isso? Outra situação importante que a gente faz confusão, às vezes chega um advogado arrogante no cartório e fala assim, tem que registrar, é uma ordem judicial, está aqui a carta de adjudicação. Não vai resolver nada, porque falta educação. E aí tem colega advogado que ainda... não é verdade? Tem colega advogado que ainda faz o quê? Bate na mesa e fala, vou chamar a polícia, que absurdo, está desrespeitando uma ordem do judiciário, não é isso? Tem colega ainda que faz pior, chama a polícia, que não tem nada a ver com a história, hein? Vai lá e fala, aconteceu morte, alguém agrediu, não, então obrigado, boa noite, assina aqui, passa o RG para falar que a gente vê. Não tem lógica. Nessas situações, caberia fazer alguns recursos. Dúvida inversa, é isso? Suscitação de dúvidas, são recursos de cartório, da decisão do cartório. Porque quando eu dou entrada no cartório, eu assino. Eu faço um pedido, um requerimento, prenotação. Mas também não vai resolver. E aí eu falo, professor, dono do cartório, sim. Eu falo dono porque, na verdade, é um concurso público, que você sabe, um dos concursos mais bem remunerados do Brasil, não é isso? Com certeza, que é oficial de cartório. De imóveis nem se fala. Porque o cartório de imóveis pode te maltratar, o que você tem que fazer? Voltar lá e ainda pedir desculpa, não é isso? Desculpa, você me maltratou, mas desculpa. É isso? Não tem jeito, é por competência, não dá para fugir do cartório de imóveis. Existe um princípio que chama princípio da autonomia. Ou seja, o cartório pode falar não para mim e para você. Mas tem decisão judicial, não faz mal. Ele pode falar não para nós, para proteger o cartório dele, porque ele enxergou alguma insegurança jurídica nas ações de adjudicação compulsória, que na justiça a gente ganha, mas não leva, né? Porque a gente ganha, mas não leva. E ganhar a ação e não levar é difícil, porque você pendura na parede, né? Você consegue registrar o imóvel? Não. Mas onde que está? Está na parede, não é isso? E para o advogado que se preocupa com o cliente, isso dói no coração, hein? Porque você liga para o cliente e fala assim, olá, tudo bem? Manuel, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer escutar primeiro? A boa, né? A boa. A boa que nós ganhamos a ação de adjudicação compulsória, viu? Parabéns. Parabéns, doutor, que legal. Vamos tomar um café para comemorar. Claro, claro. E a ruim? A ruim é que eu não consegui registrar seu imóvel, viu? O que você vai fazer agora? Uso capião. Quanto tempo? 5 anos. É isso? Aí começa aquela briga. Então, cuidado. A ação de adjudicação compulsória, o que é o ideal? O especialista analisar com carinho, com calma, verificar se não tem diferença de metragem, que é outra coisa que acontece, hein? Que a tabulação que está no cartório é que vai ter que... isso aí. Nós temos muitas falhas registrais. Infelizmente, em São Paulo, inclusive, nós temos diversos imóveis que não tem nem registro. Temos imóveis que está registrado errado, falta 10 metros quadrados, 5, 1, 2, 0, 3. Pronto, o cartório já não registra, hein? Então, qual que é a saída nessa situação? É uso capião também. Você vai ficar fazendo recurso para tomar um não? Talvez a saída, se você tem posse, é uso capião. É uma boa saída, né? Porque o uso capião, a gente não pode esquecer, as ações do uso capião, elas são declaratórias. E olha que interessante, é declaratório e originário, sem ônus. Professor, mas a matrícula está suja, cheia de penhora, financiamento, dá para fazer uso capião? Dá. Porque o que interessa no uso capião é o quê? A posse. É isso que a gente tem que lembrar. Ah, mas não dá, olha só, tem 3 penhoras. Nossa, que matrícula infernal. Parece que o sujeito, parece que o sujeito é uma ficha policial, isso aqui, né? Não importa, a verdade é uma só. O que interessa para o uso capião é a posse do sujeito. Os 3 requisitos. Para ganhar o uso capião no Brasil, a posse tem que ser mansa e pacífica, tem que ter posse e tem que ter animus domini, que é a vontade de ser dono. Em qualquer uso capião, uma das 36 espécies. Só assim eu consigo êxito em uso capião, hein? Só assim eu consigo a procedência da ação. Para com isso que o uso capião é demorado, que demora 20 anos. Já foi a época, hein? Já foi a época. É lógico que você não sabe fazer uso capião e fica voltando toda hora, documentos, junte documento tal, junte documento tal.
Aí vai demorar mesmo, não é isso? Outra coisa que atrasa os campeão, hein? Às vezes a gente não tem condições de pagar a perícia. E aí nós podemos pedir o quê? O parcelamento, não é verdade? Pedimos o parcelamento. Mas se você pede o parcelamento em 12 vezes, o que vai acontecer? O perito, diferente do advogado, do corretor, ele só vai entregar o trabalho na hora que receber tudo. Então o processo vai ficar o quê? Suspenso até você pagar. Você parcelou em 15, eu aceitei. Em 12, eu aceitei. Só que o seu processo vai ficar parado. Por isso eu sempre falo, é melhor fazer um empréstimo no banco. Porque lá no banco não atrasa seu processo. Você não quer regularizar logo para dar o imóvel como garantia no financiamento ou vender o imóvel? A saída é essa. Outra situação importante que a gente precisa falar aqui, hein? Os documentos em uso capião. Eu não sei de onde saiu isso. Ah, uso capião só ganha se pagar IPTU. Mostra onde está escrito isso, não existe. Se tiver, ótimo, ajuda, mas se não tiver, não muda nada. Quanta gente nesse país ganha uso capião, ação de uso capião, sem ter gastado R$1 com o imóvel. Nunca pagou uma luz, nunca pagou uma água e nunca pagou IPTU. Posse não tem nada a ver com isso. Eu pego o testemunho e falo, testemunha, tem posse ou não tem? Tem. Tem posse. Acabou. A chance de uso capião é muito grande. Na verdade, tem muita gente, muitos profissionais, que falam assim, olha, uso capião para ganhar você tem que pagar IPTU. Dá um jeito aí, hein? Água também, hein? Instala um telefone. Eu escutei isso outro dia, hein? Olha, eu vou instalar um telefone, mas para quê? Um terreno? Não tem nem onde pôr o telefone para atender. Não, mas pelo menos eu provei que eu tenho posse. Pô, vai instalar um telefone lá, não existe isso, né? A posse não tem nada a ver com contas de consumo, hein? Talvez é mais fácil você colocar um cachorro lá, mas dá comida para o cachorro também, pelo amor de Deus, né? Vai pôr o cachorro no terreno e dá comida para o cachorro. Ou seja, a posse não tem nada a ver com conta de consumo. Não é isso? Isso é posse. Varrer a calçada, dar uma árvore, isso é posse, hein? Então, na verdade, nós temos um conceito muito errado em relação à posse e muito errado para fazer uso capião. Outro documento que muito colega às vezes não junta, e aí não dá certo o uso capião, que é a topografia. Quando você vai fazer um uso capião, tem que ter topografia, planta. Planta em hora descritiva é a topografia, né? Tem que ter todas as medidas. Tem que ter. Se for área rural, tem que ter o georreferencial. Tem que ter um documento obrigatório. Outros documentos obrigatórios. Como que eu vou propor uma ação de uso capião sem a certidão de propriedade atualizada? É um outro documento necessário. Certidão de propriedade atualizada. Outros documentos obrigatórios para provar a posse emancipação pacífica, hein? É as certidões de distribuições cíveis, o conjunto de certidões, para provar se o autor foi processado pelo réu e o réu foi processado pelo autor. Como assim? Aquela ação que ele está pleiteando não vai ter... E aí tem gente que fala assim, mas como assim? O uso capião tem réu? Tem o réu, sim. Quem que é o réu no uso capião? Pergunto para a sala aqui. Última vez sem briga. Não vai brigar para responder, hein? Vai briga nessa hora. Quem que é o réu no uso capião? O réu, o dono, o proprietário. Se ele já faleceu, quem que é? Os herdeiros. E aí também acontece, né, do sujeito fazer uso capião, e ele não pede a citação do réu. Também atrasa o processo. Outra situação sob pena de nulidade no uso capião, hein? Confrontantes. Se tem uso capião, nós estamos falando sim de confrontantes. Vizinhos, não é isso? E eu pergunto para a sala, quem que é o confrontante? O inquilino ou o locador? Não, os que rodeiam o imóvel, os que fazem divisa com o imóvel, na frente, lateral. Parede com parede, né? Parede com parede. Bateu parede com parede é confrontante. E aí tem uma discussão em relação a isso, mas normalmente o correto é quem tenha o domínio. Ele é o confrontante. Tem discussões, mas ele normalmente é o confrontante. Outra situação, professor, mas tem um prédio do meu lado, eu vou ter que gastar com o oficial de justiça, citar todo mundo? Primeiro que não precisa de oficial de justiça nesse caso. Pode ser para o correio, ordem citatória, código de processo civil. E aí eu vou citar quem? O representante, o síndico profissional, não é isso? O síndico profissional, a administradora. Eu não preciso sair citando, não. O prédio inteiro, já pensou, não acaba mais a citação, né? Não é verdade? Algo que salva também no capião é a edital, a publicação no edital. Nos ajuda muito. Quando eu falo de publicação no edital, acaba nos ajudando demais, porque realmente o processo continua. Outra situação do capião que perguntam muito, hein? Professor, o capião tem audiência? Em regra, não. Em regra, não tem audiência. Nem de conciliação e mediação, e também, em regra, também não tem audiência de instrução e julgamento. Só tem audiência quando o juiz achar importante, por algum motivo,
E normalmente porque tem provas orais a serem apresentadas, né? Testemunhas, depoimento pessoal das partes. Então o juiz entende que não tem documentos que provam a posse, ele marca essa audiência de instrução e julgamento. Mas não é comum ter audiência, hein? Outra situação, qual que é o valor da causa do uso capião, hein? E valor da causa é algo interessante, porque eu falo muito isso em aula, hein? Tem colega advogado que fala assim, professor, olha a minha peça aqui. Aí você olha, nossa, você pediu 1 milhão de indenização? Claro, já pensou o acordo disso, professor? Vou comprar um carro importado. Aí eu falo para a pessoa assim, mas você já falou com o seu cliente das custas disso aqui? Como assim? Porque se você joga o valor da causa alto, o que acontece? Aumenta as custas. Você está acabando com a vida do cliente. E não é só isso, hein? Se perder a ação, paga a sucumbência em cima do valor da causa. Então a gente precisa ter responsabilidade, não pode induzir ninguém a erro. Esse negócio de jogar o valor da causa absurdo, quem vai ser prejudicado é você. Então, o valor da causa, nós temos que respeitar um artigo do Código Civil, do Código de Processo Civil, que é o artigo 292. Se não tem um regramento lá, o que eu faço? Com muito juízo e muito cuidado. No caso do uso capião, qual que é o valor da causa, hein? Qual que é? Valor venal. Valor venal. Não valor comercial. Valor venal, viu? Valor venal. Em alguns estados, o juiz pede, olha, retifique para o valor de referência. Mas em uso capião é difícil, hein? É mais em briga de patrimônio, né? Divórcio, litigioso, partilha de bens. No uso capião, valor venal, ó, vai que vai, uma beleza. Cuidado, hein? Nós temos muito em São Paulo, muito no Brasil, diversas áreas que não tem registro em lugar nenhum. É possível fazer uso capião? É possível. Mas abre uma preliminar na peça e fala, olha, juiz, não tem registro em lugar nenhum, viu? Por isso eu não apontei o réu, porque não tem réu. Se não tem registro, como que eu vou achar o réu? Isso é importante, hein? Cuidado com essa informação também, faz toda a diferença. Nós temos também algo no direito brasileiro, no processo civil, que chama tutela provisória. Tutelas provisórias. E já tive muita pergunta em relação a isso, hein? Professor, dá para pedir tutela antecipada, liminar? O juiz olhar e falar, dou a liminar do uso capião. Não existe isso, hein? O uso capião, você está regularizando a área, o juiz exerce uma função de fiscalização para ver se você tem a posse, para ver se é verdade, transformar essa posse em domínio. Como que ele vai pegar e falar, não, julgo procedente, viu? Ó, realmente já ganhou a ação de uso capião em tutela. Não tem isso, hein? Então, não é um pedido realmente que deve ser feito. Cuidado. Vai quebrar a cara de cara. Quando ele fala de uso capião, então, vamos lá, vamos acabar com o preconceito, hein? Primeiro, uso capião é coisa de gente enrolada. Nada a ver. Construtora faz, empresário faz, artista faz. Não vou falar o nome do artista aqui, mas estou fazendo uso capião para ele, hein? E olha que ele fazia a novela do gato, hein? Vou dar a dica, hein? Novela do gato, olho claro, né? Tá fazendo uso capião. Então, ou seja, a verdade é uma só, todo mundo faz, até ele, os artistas, não é isso? Então, para com isso, não tem que ter preconceito, não. O uso capião realmente é uma ação para regularizar o seu imóvel, a sua propriedade. É um caião para resolver o problema, tá? Cuidado com a escolha, cuidado com o valor da causa, juntar de documentos, que tudo isso vai ajudar que o seu uso capião seja célere e vitorioso também. Aqui tem os contatos do professor, se alguém precisar, quiser seguir no Instagram, tá? A gente divulga muita aula, muita palestra, dicas, pode seguir lá, é uma honra ter você lá seguindo o professor, tá bom? Tá o e-mail e o telefone lá do escritório.